Do Lu da Lu. Volume 30. Capítulo 209. As profundezas da baleia demoníaca. Tang San não maculou Xiao Wu, ele apenas a segurou perto dele, deixando que ela dormisse em seus braços. No momento em que ela adormeceu, seu espírito voltou para dentro dele. Entretanto, Tang San ainda sentia como se realmente a estivesse abraçando enquanto dormia. Naquela noite ele dormiu muito bem e o ar frio do lado de fora não conseguiu afetar nem um pouco o calor dentro de seu coração. Ao mesmo tempo, seu desejo por poder foi reacendido, já que somente após alcançar o 90º nível ele seria capaz de ressuscitar sua amada. Cedo na manhã seguinte, enquanto o mar ainda estava coberto pela névoa, a tripulação já havia acordado e os 3 que haviam ficado marejados também já estavam se sentindo muito melhor. Com sua saúde recuperada, seu apetite também voltou ao normal. O café da manhã consistiu de pão preto e sopa de peixe com um pouco de salmão defumado e ovas de peixe, uma refeição comum no mar. Era digno de nota que, devido ao preço que Tang San pagou, as ovas de peixe eram de peixe negro, que eram extraordinariamente deliciosas. Assim que as mordiam, elas liberavam um sabor refrescante. Combinadas com o pão preto, isso se tornou uma verdadeira iguaria. Foi preciso um bom esforço para preparar essa refeição, mas ela foi engolida pelo grupo em apenas um instante. Ma Hongijun se levantou num pulo, dizendo: venham, vamos até o convés para pegar um pouco de ar fresco. Parece que está esfriando. Entretanto, vocês querem a minha ajuda para se aquecerem? Oscar também se levantou depois de terminar o café da manhã, cheio de vitalidade. Ele disparou um olhar para Tang San antes de dizer: obrigado, gordo, mas nós não somos tão fracos assim. Vamos subir até o convés para pegar um pouco de ar então. Enquanto eles subiam da cabine para o convés, o sol nascendo ao leste gradualmente dispersou um pouco da névoa. O capitão Ryder foi de encontro a eles junto com alguns membros da tripulação e perguntou com uma risada: meus caros tripulantes, o café da manhã estava do seu agrado? Ma Hongijun empinou a barriga para frente, dizendo: estava muito bom, em especial o molho de ovas de peixe negro, elas estavam bem frescas. Ryder disse com orgulho: mas é claro, se esse molho fosse vendido no continente, ele valeria mais do que o peso dele em ouro. Mas ainda há coisas melhores por vir, acho que já deve estar na hora de qualquer forma. Enquanto ele dizia isso, Ma Hongijun de repente se desequilibrou, balançando a cabeça e murmurando: por que eu estou me sentindo tonto? Ryder disse com um sorriso: você está tonto, certo? Quanto você comeu agora há pouco? Perfeito, perfeito. As expressões dos demônios da Shrek de repente mudaram, com exceção de Xiao Wu. Começando por Ma Hongijun, então Dai Mubai, Tang San, Oscar, Ning Hongbrong e Zuzukin. Por fim até Bai Shenxiang caiu no chão, deixando apenas Xiao Wu parada ali perplexa. Ryder riu consigo mesmo, satisfeito. E daí se vocês são mestres dos espíritos? O mar é nosso domínio. O tempo não está muito mal. Eu não sei de que família rica essas crianças vieram. Mas assim que nós esvaziarmos suas ferramentas espirituais, estaremos ricos. O comandante com certeza irá nos recompensará muito bem. Andem, juntem eles primeiro e depois os amarrem. O primeiro imediato bateu no ombro de Ryder, apontando para Xiao Wu. Por que ela ainda está de pé? Eu tenho quase certeza de que a vi comendo agora há pouco também. Ryder também sentiu um calafrio. Olhando para a menina que parecia perplexa e sem vida, ele não pôde evitar franzir as sobrancelhas. Nesse ponto, eles escutaram uma voz suave. Ela não caiu porque não é capaz de fingir como nós. Experimentar o completo desespero após a alegria é ainda mais emocionante, não é? Junto com essa voz, os demônios da Shrek originalmente caídos se levantaram um por um, batendo a poeira de seus corpos enquanto Ryder e os outros marinheiros encaravam essa cena diante deles perplexos. Isso é impossível, Ryder gritou derrotado. Nossas 5 ervas cacarejo do galo anestésico é capaz de apagar uma pessoa por 3 dias e 3 noites. Vou vocês. Tang San olhou para ele com pena, com preguiça demais para se importar de explicar. Usar veneno contra ele, o líder da seita Tang, era igual a tentar se mostrar na frente de um especialista. Mesmo se Tang San não estivesse ali, só usar as salsichas de desintoxicação do Oscar já seria mais do que o suficiente para se livrar desse pouquinho de veneno com facilidade. Na verdade, no primeiro dia em que saímos para o mar, eu já havia notado algo de diferente em vocês. Apesar de serem apenas a tripulação de um barco, você, como capitão, sabia demais sobre mestres dos espíritos. Eu não sei que método vocês usaram para ocultar seu poder espiritual, mas há diferenças entre pessoas normais e mestres dos espíritos. Os movimentos da tripulação eram ágeis demais e ficou bem óbvio que vocês eram muito mais fortes do que pessoas normais. Com uma tripulação formada por mestres dos espíritos, nós sentimos bem satisfeitos. Vendo o olhar aparentemente apático, mas ao mesmo tempo profundo de Tang San, Ryder disse irritado: e daí se vocês viram através do nosso disfarce? No mar, de que importa vocês serem mestres dos espíritos? Vocês marinheiros de água doce são todos iguais. Andem, se livrem deles, vamos mostrar para eles o que é poder de verdade. Após dizer isso, eles não precisaram mais se esconder. Em um instante, com Ryder na frente, os 8 membros da tripulação liberaram seus espíritos. Um anel de espírito após o outro brilhou. O capitão Ryder tinha 5 anéis de espírito em seu corpo,
enquanto o primeiro imediato tinha 4. Entre os outros 6, 2 tinham 3 anéis de espírito e os outros 4 tinham 2. Ryder estava bem confiante. E daí se esses jovens eram todos mestres dos espíritos? Se todo o resto falhasse, ele tinha certeza de que eles seriam capazes de derrotá-los. Esse era o oceano e sendo todos mestres dos espíritos do mar, eles tinham a vantagem para começo de conversa. Além disso, esses jovens na frente dele não pareciam ter muito mais do que 20 anos de idade. O quão fortes eles poderiam ser? No máximo eles seriam uns anciãos espirituais com 3 anéis de espírito. Sendo um rei espiritual, ele acreditava que seria capaz de acabar com esses jovens facilmente. Vendo eles liberarem 6 anéis de espírito, Tang San disse pensativo: nesses últimos dias eu estive inspecionando o barco. Se vocês realmente são mestres dos espíritos, então 3 de vocês devem ser o suficiente para controlar esse barco, o resto não tem utilidade. Enquanto ele falava, os 8 oponentes já estavam correndo em sua direção. Esse era o oceano e havia energia de água em abundância que eles podiam usar. No pior dos casos, eles poderiam fugir para o mar. É claro que essa seria a última opção, já que o preço desse barco não era baixo e se não estivessem em uma situação desesperadora, eles jamais estariam dispostos a perdê-lo. Ning, Hongrong e Oscar começaram a rir sem parar. No momento em que viram os níveis dos membros da tripulação, eles jogaram pela janela qualquer ideia de sequer se prepararem para o ataque. Só 2 deles se prepararam para o ataque: Tang San e Ma Hongijun. Uma luz azul cristalina banhou o convés à medida que filamentos de grama azul prateada tão resistentes quanto ferro foram disparadas. Essa era apenas a primeira habilidade espiritual de Tang San, amarrar. Tirando o Capitão Ryder, os outros 7 membros da tripulação tiveram seus movimentos completamente selados por essa luz azul brilhante, ao ponto de nem mesmo conseguirem ativar suas habilidades espirituais. Enquanto Ryder, sem se mover, manteve sua posição anterior, com uma mão esticada para frente e olhando para Tang San como se estivesse diante de um monstro. Amarelo, amarelo, roxo, preto, preto, vermelho. 6 anéis de espírito flutuavam em silêncio em volta de Tang San, como se zombassem de Ryder. Diante do imperador azul prateado de Tang San, até mesmo o primeiro imediato, que era um ancestral espiritual, foi completamente aprisionado. Tang San definitivamente não pretendia dar chance para eles escaparem pela água e destruírem o barco. Sendo um mestre dos espíritos do tipo controle e com seu poder espiritual ultrapassando completamente o dessas pessoas, se ele não conseguisse fazer algo tão simples quanto isso, então ele poderia esquecer sua carreira como mestre dos espíritos. Ma Hongijun andou até eles com um grande sorriso no rosto, enquanto seu corpo emitia o mesmo brilho magnífico de seus anéis de espírito, tingido pelas suas chamas ardentes de fênix. Ryder originalmente queria atacar, mas descobriu que não conseguia sequer mover um músculo. Ele apenas conseguiu ver o 4º anel de espírito sobre o corpo de Tang San brilhar uma vez. Então, a única coisa que ele conseguiu ver foi uma gaiola azul dourada incomparavelmente dura surgindo ao seu redor. Uma habilidade espiritual de 10.000 anos? Meu Deus, é realmente uma habilidade espiritual de 10.000 anos. Para Ryder, que possuía apenas 3 anéis de espírito amarelos e 2 roxos, já não havia mais nenhum traço de espírito de luta restando em seu coração. Ele sabia que havia perdido hoje, e de forma bem feia. Não era de se admirar que essas pessoas se atrevessem a ir para aquele lugar, mesmo sendo tão jovens. Como eles podiam ser tão fortes? Com 2 puffs, as mãos de Ma Hongijun pousaram sobre as cabeças do primeiro imediato e de outro membro da tripulação. Sem qualquer derramamento de sangue, apenas um pouco de fumaça verde saiu das gaiolas em que eles estavam presos. À medida que ouvia os gritos pedindo por misericórdia, o coração do gordo permaneceu tão duro quanto ferro. Já que Tang San havia dito que eles só precisavam de 3 pessoas para cuidar do barco, então eles só precisaram deixar 3 deles vivos. Demonstrar misericórdia? Um grupo de piratas que planejava roubá-los e matá-los? Que tipo de misericórdia eles mereciam? A única coisa que eles mereciam era morrer de uma forma 10 vezes mais terrível. Quando a grama azul prateada foi recolhida, 5 corpos caíram, jogados no oceano onde teriam seu descanso final. Esse conflito não teve nenhum suspense, resolvido praticamente em um instante. Os outros 2 membros da tripulação já haviam perdido o controle de seus intestinos. Se não fosse pelo imperador azul prateado os prendendo, eles já teriam caído no chão de medo. Era óbvio que eles já haviam matado antes. Mas o medo de ser morto estava em um nível completamente diferente. O imperador azul prateado mais uma vez disparou, agarrando esses 2 membros da tripulação e os jogando no mar. Como eram mestres dos espíritos do mar, ser afundados na água desse jeito não os mataria e seus corpos precisavam ser limpos da sua sujeira. Andando até Ryder, que não parecia ter a menor intenção de resistir dentro da prisão azul prateada, Tang San abriu um sorriso indiferente. Seus olhos brilhantes encararam Ryder, e sob seu olhar, ele se sentiu como se estivesse caído em um estado de transe. Eu acho que nós precisamos conversar agora. Enquanto dizia isso, 2 filamentos de grama azul prateada entraram na gaiola e bateram no peito de Ryder 5 vezes. A única coisa que ele sentiu foi seu corpo ficando entorpecido e no momento seguinte, todo o poder espiritual dentro dele pareceu ser bloqueado por alguma coisa, enquanto 5 anéis de espírito ao seu redor desapareciam.
Usar técnicas de acupuntura para selar o poder espiritual do oponente era similar ao método de selar a energia interna de seu mundo anterior. Nesse estado, deixando de lado causar problemas, Ryder não seria capaz nem mesmo de pular para fora da embarcação. Recolhendo a prisão azul prateada, um elegante sorriso apareceu na bela face de Tang-san. Capitão Ryder, eu acredito que vocês sejam piratas. Mais cedo você mencionou um comandante. O que você queria dizer com isso? Se você não quiser acabar como seus 5 outros subordinados, é melhor falar. Ryder estava pálido, com as pernas tremendo, ele caiu no chão. Misericórdia, por favor, tenha misericórdia. O que você quiser saber, eu vou dizer, contanto que você não me mate. Tang-san olhou para ele de forma condescendente, dizendo, está tudo bem, eu não tenho muitos pedidos. Contanto que você me diga de onde veio e nos leve em segurança até o nosso destino, eu irei poupar a sua vida. Ryder soltou um suspiro de alívio, dizendo, eu vou falar, grande imperador espiritual, esse nosso barco navega sob a bandeira do grupo Pérola Roxa. Nossa especialidade é encontrar ovelhas gordas no porto, nós os matamos no mar e então entregamos os espólios para o nosso regimento. Tang-san assentiu com a cabeça, dizendo, me conte qual é a situação desse grupo Pérola Roxa. Onde fica o seu quartel-general? Quantas pessoas vocês têm? E quem é o seu líder? Ryder sabia o que aconteceria com ele se não contasse tudo o que sabia, então respondeu de forma cooperativa. Nosso grupo Pérola Roxa reside na ilha Pérola Roxa, a 2 dias daqui de barco. Nesses 10 anos, sob a liderança da mestra Pérola Roxa, todos os outros grupos menores de piratas dessa área foram ou destruídos ou assimilados, formando um grupo bem grande. No total, devemos ter cerca de 3.000 pessoas, das quais 200 são mestres dos espíritos. Meu barco Demônio do Mar tem uma posição relativamente elevada dentro do grupo. Essa tripulação foi reunida por mim. Originalmente eu era o líder do meu próprio grupo de piratas antes de sermos assimilados. A mestra Pérola Roxa é uma sábia espiritual do 73º nível e é bem forte. Ela tem uns 37 ou 38 anos, mas parece não ter muito mais do que 20, ela é extremamente bela. Tang-san franziu as sobrancelhas. Ela é uma mulher? Ryder assentiu com a cabeça. Nós vivemos de pilhagem e coletando tributos no oceano. Tang-san perguntou. Os oficiais de Mar Vasto não ligam para isso. Ryder torceu os lábios, dizendo, mesmo se eles quiserem fazer alguma coisa, eles não são capazes. Só os 200 mestres dos espíritos já são o suficiente para fazê-los pensar 2 vezes antes de entrarem na água, deixando de lado nos perseguir precipitadamente. Nós também temos a nossa forma de fazer as coisas e nós não cercamos as pessoas completamente. Só apenas roubamos suas coisas e geralmente não matamos. Além disso, nós só roubamos de nobres, eles têm as melhores coisas afinal. Daimubai deu um sorriso frio, dizendo, então isso significa que vocês nos consideram como ovelhas nobres e gordas. Todos os nobres são pessoas ruins, todos eles merecem morrer? Isso, Ryder sabia que havia falado demais e sua face se contorceu de leve. Tang-san disse, se levante, nós não vamos matá-lo. Nos leve até a ilha do Deus do Mar, eu não estou interessado nesse seu bando de piratas. Sem mais truques, eu tenho certeza de que você já sentiu que seu poder espiritual foi selado. Eu deixei algumas restrições no seu corpo. Se você tentar alguma coisa, irá sofrer apenas um destino, um bem pior do que a morte. Na última parte da sentença, foi possível perceber com clareza o seu tom se tornando mais frio. Enquanto dizia isso, a grama azul prateada trouxe aqueles 2 outros membros da tripulação que estavam sendo lavados no mar de volta para o convés. Continuem levando o barco. Apesar de eu não ser muito bom com embarcações, eu ainda sei para qual direção devemos seguir. Eu acredito que vocês não são estúpidos, se quiserem viver. Então apenas obedeçam minhas ordens. Sim, é claro, como se estivessem recebendo uma anistia, ele apressadamente se juntou aos outros 2 tripulantes. O olhar de Daimubai se tornou frio. Esses piratas não são nada de bom. É uma pena que nós estamos em poucas pessoas e eu não quero me complicar com esse assunto. Caso contrário, eu os teria destruído completamente. Oscar disse com uma risada. E pensar que eles tentaram nos envenenar? É muito engraçado ver pessoas jogando fora as suas vidas desse jeito. Tang-san respondeu. Esses piratas são gananciosos e temem a morte. Contanto que nós fiquemos de olho neles, não devemos ter que nos preocupar muito. Mas a partir de agora, quando formos dormir, vamos fazer um revezamento para ficar de vigia. No caso de eles tentarem alguma coisa suspeita. Apesar de não precisarmos nos preocupar com as chances de cruzarmos com grandes grupos de piratas, como estamos indo para a ilha do Deus do Mar, ainda é melhor não causarmos muitos problemas. O demônio do mar continuou navegando como antes. Entretanto, a original atmosfera amigável desapareceu por completo. Parado na frente do leme na sala de comando, o olhar servil de Ryder gradualmente desapareceu. Era óbvio que tinha medo da morte. Muito medo. Tudo o que ele fez antes foi seguindo o seu instinto de sobrevivência. Mas após se acalmar, mal se podia ver o medo em sua face. As veias em seu rosto pulsavam como vermes e suas mãos trêmulas agarravam o leme com força. Internamente, ele sentia como se estivesse sendo mordido por milhares de cobras. Uma dor violenta continuamente assombrava seu coração. Tang-san havia acertado em seu julgamento. Em uma situação normal, para manter sua vida,
Ryder com certeza cooperaria com eles e os levaria à ilha do Deus do Mar. Entretanto, é impossível adivinhar o que uma pessoa está pensando no fim. Tang-san não era capaz de prever o futuro e o que ele não sabia era que, entre os 5 tripulantes que Ma Hong-jun matou, aquele que pereceu junto com o primeiro imediato era o próprio filho de Ryder, seu único filho. Ryder cerrou os olhos. Seu filho era sua única esperança. Considerando sua idade, avançar mais era praticamente impossível. Tudo o que ele fez nesses últimos anos foi feito pelo bem de seu filho. Ele já havia decidido que assim que conseguisse um pouco mais de dinheiro, ele partiria com o demônio do mar até o outro lado do oceano, para que seu filho pudesse encontrar uma esposa e viver sua vida pacificamente. Mas esse incidente de hoje havia destruído completamente os seus planos. Ele não tinha mais um filho, nenhum futuro restando. Já que você matou o meu filho, eu vou enterrá-lo junto com ele. Nesse ponto, os olhos de Ryder já estavam repletos de insanidade. Olhando para o oceano infindável, as pupilas de Ryder se contraíram. Ele não havia mentido para Tang-san. Em sua mente, ele realmente possuía um mapa do oceano. Entretanto, nesse mapa havia um lugar considerado um tabu, que era exatamente para onde eles estavam seguindo. Depois de mais um dia de viagem, os demônios da Shrek já estavam completamente acostumados com o balanço do mar. Como o tamanho da tripulação havia diminuído, eles precisaram preparar suas próprias refeições. Entretanto, por Oscar ser o mestre dos espíritos do sistema alimento, eles não precisavam se preocupar com a possibilidade de não ter comida suficiente. Ryder e os outros 2 membros da tripulação restantes pareciam estar sendo honestos agora. Tang-san constantemente checava a rota com atenção. Eles de fato estavam seguindo na direção certa, a mesma que o grande mestre havia lhe indicado. Dessa forma, à medida que a noite se aproximava, eles foram ficando mais relaxados. Em mais 7 dias, eles deviam chegar ao seu destino, a Ilha do Deus do Mar. Que tipo de lugar era esse afinal? Antes de chegar lá, nenhum deles tinha como adivinhar. À medida que a noite avançava, Tang-san, que estava responsável por ficar de vigia, se apoiou contra um dos parapeitos da embarcação. A lua e as estrelas estavam escondidas nessa noite. Mesmo com seu olho do demônio púrpuro, ainda era difícil ver ao longe nesse oceano sem fim. Entretanto, Tang-san realmente gostava da sensação da brisa marítima. O ar levemente frio acompanhado pelo gosto salgado do mar lhe trazia um conforto indescritível. Uma lâmpada de óleo brilhava na sala de controle, onde o primeiro imediato normalmente estaria mantendo a direção do barco nessa hora. Entretanto, como não havia mais primeiro imediato, Ryder não foi descansar. A posição em que Tang-san estava lhe permitia ver o interior da sala e também Ryder, que segurava o leme enquanto encarava a escuridão meio aturdido. Mas ele não fazia ideia do que ele poderia estar pensando. Se virando, Tang-san mais uma vez olhou na direção da escuridão e por algum motivo desconhecido, ele de repente sentiu frio. Considerando sua força, essa era a primeira vez que ele sentia algo do tipo. Essa sensação de frio não vinha de fora do seu corpo, mas sim de dentro. O poder mental de Tang-san se espalhou e ele rapidamente identificou de onde vinha essa sensação. Sua mão esquerda brilhou e o martelo céu claro apareceu em suas mãos. Ele ficou surpreso ao ver que o domínio do Deus da Morte gravado no martelo céu claro começou a emitir uma luz branca brilhante. No silêncio da escuridão, seu padrão se tornou ainda mais claro e essa forte sensação congelante pareceu começar uma guerra fria contra Tang-san. Ele podia sentir com clareza que essa sensação gerada pelo domínio do Deus da Morte não era boa. Era como um tipo de aviso de algum perigo substancial. Há algum perigo se aproximando? Essa era a primeira vez que Tang-san experimentava algo do tipo desde que obteve o domínio do Deus da Morte. Apressadamente se virando, ele marchou até a sala de controle com passos largos. Capitão Ryder. Tang-san bateu nas portas da sala de controle. Ryder abriu as portas e disse de forma respeitosa: Grande imperador espiritual, você precisa de alguma coisa de mim? Tang-san perguntou. O barco está seguindo na direção certa? Ryder assentiu com a cabeça, dizendo: É claro que está. Nós estamos seguindo o mapa que você nos deu. Essa região do oceano se chama Profundezas da Baleia Demoníaca e é a região mais profunda das redondezas. Dizem que a água aqui chega a mais de 1000 metros de profundidade. É por isso que se um mestre dos espíritos do tipo voador olhar de cima, verá que as águas parecem mais escuras aqui. Profundezas da Baleia Demoníaca, por ela é chamada desse jeito? Tang-san perguntou meio duvidoso. Ryder respondeu: Porque nessa extensão do oceano vive a baleia demoníaca, que é a criatura que dá nome a esse lugar. Baleia demoníaca? Isso é uma besta espiritual marinha? O coração de Tang-san pulou e seu olhar na direção de Ryder se tornou mais afiado. Ryder assentiu, dizendo: Isso mesmo, a baleia demoníaca de fato é uma besta espiritual marinha. Não apenas isso, como ela também é uma das relativamente fortes, além de ser conhecida como a soberana dos oceanos. Ela deve ter mais de 100.000 anos de existência. Entretanto, ela costuma ser preguiçosa e só vagueia pelo leito do mar, já que só de abrir sua boca ela já é capaz de engolir criaturas marinhas suficientes para se manter viva. Uma besta espiritual de 100.000 anos de idade? O coração de Tang-san de repente acelerou e ele claramente conseguiu sentir a sensação de perigo vinda do martelo céu claro aumentado. Já que você sabia sobre a existência dessa poderosa besta espiritual de 100.000 anos, por que você não desviou dela?
Tang-san perguntou com um tom frio, enquanto o martelo céu claro já começava a brilhar. Ryder propositalmente reagiu como se estivesse chocado, raciocinando. Você não disse que nós devíamos chegar à Ilha do Deus do Mar o mais rápido possível? Então eu naturalmente não fiz nenhum desvio. Oh, eu também me esqueci de mencionar que a baleia é cega do olho esquerdo e durante a primavera e o outono, ela nada para o leste, já durante o verão e o inverno, ela segue para o oeste. Como resultado disso, é seguro passar pelas profundezas da baleia demoníaca contanto que nós sigamos pelo lado cego dela, assim sendo difícil provocá-la. Além disso, como eu disse antes, ela é bem preguiçosa e não costuma tomar a iniciativa de atacar as pessoas que não entram em seu território. Agora é outono e nós ainda estamos longe do inverno. Então ela deve estar seguindo para o leste, com seu lado cego encarando o norte, já o nosso Deus do Mar está exatamente ao sul de seu corpo. Vendo o sorriso de Ryder lentamente se tornando maligno, Tang-san soube que isso era ruim. Rapidamente tomando o controle do barco, ele os conduziu para longe. Ryder lhe lançou um olhar provocativo enquanto sorria. Já é tarde demais, não há tempo restando. Nós já entramos nas profundezas da baleia demoníaca. Além disso, nós também já jogamos alguns explosivos usados contra os peixes da ponte do navio. Ouça, você consegue ouvir isso? Desse jeito, mesmo se a baleia demoníaca tiver um bom temperamento, isso deve ser o suficiente para deixá-la furiosa, certo? Oh, eu também me esqueci de mencionar que as bestas espirituais de 100 mil anos do oceano são muito mais assustadoras que as terrestres. Dizem que foi por essa baleia demoníaca ser muito forte que o Deus do Mar cegou um de seus olhos. De fato, como Ryder havia falado, vários sons altos puderam ser ouvidos vindos de debaixo da água. Ondas também se começaram a se formar na superfície originalmente tranquila do mar. Tang-san parou o que estava fazendo, balançando o martelo céu claro na direção do peito de Ryder e prendendo seu corpo contra a parede da sala de controle. Por que você fez isso? Você não tem medo de morrer? Fale, há alguma forma de remediar isso? Ryder riu e enquanto ria histericamente, ele disse, remediar? A única forma de remediar isso é com as suas mortes. Vocês mataram o meu filho, então agora todos vocês podem ir se juntar a ele. Com o meu filho morto, de que adianta continuar vivendo? Esse barco, o demônio do mar, é minha única fortuna. Ande, me mate, então eu poderei encontrar meu filho de novo. Haha, hahaha. Vendo Ryder desse jeito, Tang-san ficou o encarando por um momento antes de seu olhar afiado se acalmar. Ele finalmente entendeu o que havia feito de errado. Entretanto, já era tarde demais para tentar corrigir a situação. Recolhendo o martelo céu claro, Tang-san bateu no peito de Ryder algumas vezes, removendo as restrições que havia colocado nele. Eu consigo entender os seus sentimentos como pai. Entretanto, você já pensou nisso? Em sua vida como pirata? Quantos filhos você já tirou de seus pais? Você disse que essa baleia demoníaca está para chegar? Eu não vou te matar. Então, se você for capaz, fuja. Por causa de Ryder, ele pensou em seu próprio pai. Ryder, mesmo com sua personalidade tímida e gananciosa, estava disposto a morrer junto com os assassinos de seu filho. O amor de um pai realmente era incomparável. Tang-san jamais teria misericórdia de um pirata. Entretanto, diante de um pai buscando vingança pelo seu filho, Tang-san não foi capaz de matá-lo. O que ele deixou para Ryder foi uma chance de lutar pela própria vida. Ryder, com uma expressão aturdida, observou enquanto Tang-san saía pela porta e não pôde evitar congelar por um momento. Em momento algum ele antecipou um resultado como esse. Tang-san o deixando ir embora. Pessoal, acordem, venham logo aqui. Depois de voltar às pressas para o convés, Tang-san gritou enquanto liberava seu espírito e as 8 lanças de aranha. As 8 lanças de aranha sangrentas se enterraram fundo no convés, o estabilizando para reagir a qualquer situação. A noite estava escura enquanto o mar estava desolado. Entretanto, tudo o que ele conseguia sentir era a sensação de perigo iminente. Mesmo em uma situação como essa, como sempre, Tang-san ainda não perdeu a calma. Com as salsichas cogumelo de Oscar, além da habilidade de voar de Ma Hongijun, Bai Shenxiang e dele próprio, contanto que eles levantassem voo e fugissem o mais rápido dali, abandonando o demônio do mar, eles não deveriam correr nenhum risco. Quando reentrassem no oceano, tudo o que eles precisariam fazer seria remar nos barcos a remo que haviam trazido. Essa era a melhor solução para a situação. O grito de Tang-san foi infundido com seu poder mental. Assim, mesmo se eles estivessem em sono profundo ou cultivando, ainda seriam acordados e um por um, eles saíram de seus quartos. Enquanto Tang-san tinha que ficar de vigia, ele não quis deixar Xiao Wu na desejosa bolsa dos 100 tesouros, então a deixou dormir com Ning Hongrong. Apesar de ela ter acordado, quando veio junto de Ning Hongrong, ela parecia tão sonolenta quanto sempre, apoiada no ombro dela. Pequeno Al, as salsichas cogumelo, dê uma para cada um. Vamos. Enquanto dizia isso, Tang-san foi pegar Xiao Wu. Quando todos viram as 8 lanças de aranha nas costas dele, eles imediatamente souberam que alguma coisa séria havia ocorrido e imediatamente despertaram de seu estado aturdido. Como Tang-san havia instruído, Oscar começou a fazer as salsichas cogumelo voadoras. Enquanto fazia isso, o ar em volta do navio começou a se distorcer. De repente, uma onda de choque veio de debaixo de seus pés,
junto com o som ensurdecedor de uma onda, jogando os 8, além do próprio demônio do mar no ar com ferocidade. O demônio do mar, que era um navio relativamente grande e que ainda havia sido reforçado com um casco blindado, foi despedaçado por esse fortíssimo impacto. Mesmo Tang-san, que estava preso ao convés do navio, não foi poupado. O mais assustador foi a força dessa onda de choque, que atordoou todos eles enquanto eram lançados a mais de 100 metros no ar. As águas originalmente calmas de repente se tornaram turbulentas. Uma torrente de água com 15 metros de diâmetro foi disparada no céu, arruinando completamente o demônio do mar. Seguindo a destruição do demônio do mar, um corpo gigantesco do tamanho de uma ilha veio à tona. Toda a água em volta pareceu emitir um forte brilho azulado e nesse momento, foi como se o céu tivesse se transformado no chão e o mar em um céu azulado brilhante. Um rugido grave ressoou, emitindo uma poderosa onda de choque para o céu. Antes mesmo de se recuperarem da primeira onda, eles foram ainda mais pesadamente atordoados por essa segunda. O corpo que veio à tona do oceano tinha mais de 200 metros de comprimento, seu corpo brilhava como uma safira, com 2 olhos enormes na cabeça e, como Ryder havia dito, seu olho esquerdo era apenas um buraco negro. Cada um deles tinha quase 3 metros de diâmetro e o único olho intacto os encarou friamente. Com o que pareceu ser apenas um simples balanço de seu corpo, uma cauda monstruosa se ergueu tras dela e junto com uma luz azulada, bateu na superfície da água. Centenas de milhares de gotas de água foram disparadas no céu, avançando rapidamente como se fossem flechas acelerando. No céu, uma estranha cortina de água iluminou o horizonte e cobriu o demônio do mar destruído, assim como todas as pessoas que estavam no ar. Comparado a isso, as flechas de água que Mahon Gijun enfrentou anteriormente poderiam ser consideradas um pedaço de lixo. A primeira coisa que entrou em contato com eles foram os destroços do navio, mas agora, no máximo isso poderia ser considerado como poeira. Esse era o poder de uma besta espiritual de 100 mil anos, um poder ainda mais assustador que o de um título Douluo. Após provocar uma besta espiritual de 100 mil anos, a única coisa que os esperava era a ruína. Entre os demônios da Shrek, o primeiro a se recuperar foi Tang-san. Não porque ele era o mais forte, mas sim porque o seu poder mental era mais forte que o do resto. Ele conseguiu se recuperar no mesmo instante em que aquela besta espiritual bateu na superfície da água com sua cauda. Acordem, Tang-san rugiu, como se fosse um trovão riscando o céu. Ele havia visto com clareza Ryder e os outros 2 membros da tripulação serem despedaçados pela torrente de água. Além disso, depois de ver o estado terrível em que o navio ficou, ele soube que, em seu nível atual, seria praticamente impossível resistir a essa torrente de água. Por causa de seu rugido repleto de força espiritual, tirando Xiao Wu e Bai Shenxiang, todos os outros se recuperaram. 7 como 1. A voz de Tang-san já estava quase rouca quando gritou essas palavras. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.